Olá, eu sou a Lu e hoje nós vamos pintar um tapete emborrachado com flores. Eu quero ler com você um trechinho da palavra antes. Aqui no Salmo 145, versículo 18, diz assim: perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Aqui nós temos o risco. Eu fiz o desenho para 1 metro, aqui ó. E eu já coloquei aqui o babado, já desenhei. Esse babado eu ensino a pintar na aula número 5, é só fazer a busca. Aqui no centro, que eu deixei o arranjo maior, eu resolvi apagar aqui, ficou um pouco bagunçado, mas no seu risco vai certinho. E quando eu fizer, você já vai acompanhar e vai ver também. Eu resolvi simplificar, estava fazendo muito detalhe. Nós vamos começar por esse arranjo aqui do meio, o maior. E eu vou fazer as folhas, porque eu risquei de forma que todas ficaram por trás, para facilitar o trabalho. Nós vamos usar o verde oliva, o amarelo limão e o marfim. Nós vamos fazer esta folha porque ela tá por trás, então é a primeira a ser feita. Eu vou fazer uma base. Primeiro, o verde oliva. Tô trabalhando com o pincel número 10 e no emborrachado, eu gosto de trabalhar direto no emborrachado. Eu não gosto muito, tem gente que gosta de colocar uma base de tinta látex. Eu gosto de trabalhar direto. Só que a gente tem que colocar um pouquinho mais de tinta, porque não dá para fazer assim, ó. Você tem que pegar tinta mesmo, colocar e espalhar. Aí, às vezes não dá para fazer a luz e a sombra imediatamente, porque essa tinta ela fica molhada ainda por um tempo. Reservei aquele ladinho ali porque eu quero colocar um pouquinho do amarelo limão. Só para não ficar a folhinha só de uma cor. Pronto, aqui eu fiz a base. Agora, essa daqui, ó, ela veio e aqui ela fez assim. Isso significa que ela ficou por cima daquela e daquela. Então, eu vou fazer a base desta aqui. Ela tá por trás, então desse ladinho aqui, eu vou colocar o verde oliva. Aqui eu tenho a pétala da flor, aqui e aqui. Essas flores estão por cima da folha também. Então, toda a área que tem flor por cima da folha, eu vou deixar escuro, que é a nossa sombra, o verde oliva. Eu vou colocar um pouquinho mais do que a metade da folha com o verde oliva. Aí, eu tenho esse espaço, que essa folha ficou por cima daquela. Então, aqui vai ter que ficar um pouquinho mais claro. É onde eu entro com o amarelo limão. Lembrando que você pode fazer a folha da forma que você se sente mais confortável, com as cores que combinam com o seu trabalho, com aquilo que você quer fazer. Não é necessário fazer desse jeito, essa é apenas uma sugestão. Isso não quer dizer que o meu trabalho tá certo e o que ficou diferente foi errado. Porque a gente pode variar, a gente pode fazer com as cores que agradam mais. Ou de acordo com a nossa necessidade, aquilo que o cliente pediu. Tô colocando a sombra nessa outra folha. Desse lado aqui, ela tá por trás da flor. E daquele lado ali, ela tá por cima dessas outras duas. Então, você já sabe, o verde oliva vem até aqui e ali eu vou colocar o amarelinho.
Agora nós vamos colocar a segunda luz e eu escolhi para isso o marfim. Primeiro esta aqui. Nós vamos estudar como colocar essa luz. Primeiro, eu vou passar um traço no centro. Isso você tem no teu risco. Depois, eu coloquei 2 risquinhos, o lado que fica à sombra. Nós vamos começar por essa folha. Você vai seguir aí no teu risco. Eu vou colocar um pouquinho do marfim aqui. E eu vou puxar. Você viu que eu não trouxe o marfim até aqui na entranha, no escuro? Eu comecei com ele um pouquinho para cima. E eu vou puxar esse marfim nesse sentido. Sentido do pé para ponta. E eu vou deixar essa ranhura. Eu não vou apertar muito o pincel, porque eu quero que fique essa luz. Aqui, ó, com o pincel limpo, eu só faço isso e já resolveu. Agora eu carrego o pincel novamente e eu venho desse lado. Eu vou colocar a luz ali e vou puxar para dentro. Eu não posso pôr uma pincelada muito grande aqui, porque eu preciso da luz nesta folha. Esta ficou escura e por baixo. Toda essa área aqui vai ficar mais clarinha. E essa ranhura aqui, ó, é muito interessante. Agora, nós vamos fazer esta outra. E aqui vai ser assim. Eu vou colocar a tinta. Eu vou puxar a tinta, deixando a ranhura pra cima. Porque a minha área de luz maior tá ali. Aqui eu limpo meu pincel. E agora eu venho aqui. Eu coloco a tinta na borda e eu puxo na direção do pé da folha. Olha como vai ficando. Coloco e puxo. Aqui eu não vou puxar, porque eu preciso que a luz mais intensa fique nesta de cá. Então, aqui eu só vou limpar o pincel assim, ó, só vai ficar uma manchinha, tá? Agora, aqui, eu tenho o costume de sempre começar a folha pela linha do centro. Eu coloco a tinta, aí eu vejo se eu preciso da luz intensa ali, aqui vai ficar a sombra. Então, essa luz eu vou puxar para o outro lado. Sempre numa folha você vai ter a luz, a sombra numa metade e outra luz e outra sombra na outra metade. Agora, eu carrego o pincel de tinta e venho acentuando a luz desse lado. Quem me acompanha há 6 anos, 5 anos, sabe que eu sempre ensinei a folha dessa forma. E assim vocês podem fazer qualquer folha, menos tulipa e orquídea. Porque a tulipa e a orquídea têm as folhas compridas. Aí você não trabalha fazendo esse movimento, você trabalha no comprimento. E eu sempre expliquei assim: você começa aqui, ó, do pé para a ponta. Depois você faz a volta e pega da ponta para o pé. Sempre expliquei dessa forma. E tem muita gente fazendo e tem muita gente conseguindo deixar a folha bem bonita e iluminada corretamente. Eu tenho uma folha que parece torta nessa ponta. Eu vou aproveitar porque tem um fundo e eu vou colocar aqui uma dobrinha. Desenhei as folhas com várias dobrinhas. Então, durante o trabalho, ainda vou mostrar mais algumas dobrinhas para você. E agora, eu vou fazer todas as folhas para a gente poder continuar o trabalho. Olha, terminei aqui as folhas, já dos dois lados também. Agora, eu vou fazer aqui no centro um acabamento. É um risquinho, só isso. Você pode depois fazer 1 ou 2 assim, ó, pro lado da sombra. Olha como faz diferença. Aqui também.
Risquinho no meio, não precisa ficar medindo aqui o espaço, não. Você passa o risco, se pegar em cima da luz, tudo bem, se não pegar também, tudo bem. Aí pra cá, 2 risquinhos. Nesses risquinhos aqui, ó, o que você não pode fazer é cruzar essas linhas. Se eu tenho, olha aqui, ó, naturalmente na minha pincelada ficou isso aqui. Então, eu não posso trazer um dali cruzando, tá? Elas vão sempre ser assim, ó, vão ficar meio que paralelas. Esse acabamento eu vou fazer também em todas elas. Agora que eu já fiz todo o acabamento com marfim, eu vou fazer o acabamento com verde oliva. Eu gosto de colocar uma pontinha, eu gosto de fazer assim, ó. Não é um contorno, é um meio contorno. Essa é a hora que eu tenho para fazer algum acertinho. Então, é isso que eu vou fazer em todas as folhas também. Não é um contorno, é um semicontorno. Não é reto, é sempre assim, ó, acompanhando a forma do desenho. É um desenho orgânico, então não vai ficar uma coisa muito estática. Agora que eu terminei todas as folhas, eu vou fazer esse arabesco. Pincel número 10, aquele pincel que eu tava trabalhando nas folhas, eu vou usar o sépia assim. Eu vou carregar o pincel bem de pezinho. Aí, eu vou colocar o pincel aqui, ó. O meu pincel vai pegar bem na largura, tá vendo? Ó, tá cheio de tinta. Ainda vou pegar mais, porque eu quero que a tinta venha até o final. Coloco o pincel ali, eu venho torcendo o pincel para ele ir afinando a linha. Olha, acabou minha tinta. Eu quero que essa tinta fique forte, então eu vou emendar aqui. Agora, eu faço esse aqui. Mesma coisa, eu aperto o pincel, aí eu não trago o pincel inteiro, eu venho torcendo o pincel. Olha, peguei inteiro, agora já tô torcendo. Mais um pouquinho. Aí, eu vou terminar com o pincel como se eu estivesse trabalhando com ele, fazendo uma linha reta. Esse movimento é mais fácil, esse é mais difícil, mas você pode fazer, se precisar, depois você dá uma consertadinha, ó. O ideal é você fazer assim, com uma pincelada, não trabalhar preenchendo. Mas, se você não consegue assim, pode preencher também, não tem problema não. Feito isso com sépia, eu vou pegar o marfim, do mesmo jeito, e eu vou dar uma pincelada. Coloquei, trago o marfim, agora sim, eu quero que aconteça isso, que ele suma e que vá ficando aquela ranhura para trás. Então, aqui também. E aqui também. Aí, nós temos o arabesco. Vou terminar os meus também. Agora, eu peguei um pincel número 6, o sépia, e eu vou preencher aqui, ó. Só nesse arranjo maior que eu tenho isso aqui. Ali é um fundo, e aqui é um outro fundo. Eu vou usar o sépia também para fazer aqui na folha um pouquinho mais escuro. Comecei ali e eu venho trazendo aqui, ó. É só um pouquinho de profundidade. Tá vendo? Não precisa entrar na folha, não precisa sujar aqui em cima do marfim, só isso aqui. Desse lado de cá, eu tenho aqui, ó, um fundinho também, que eu posso fazer um pouquinho desse escuro, que eu posso trabalhar com um pouquinho desse escuro. Aí, você coloca ali preenchido. Quando chegar aqui
onde já tem um pouquinho de luz, você pode ir puxando o pincel assim, bem de leve e sem tinta. Viu como ficou bem escurinho? E eu vou colocar também um pouquinho aqui nesta folha. E um pouquinho aqui no cantinho desta última folha que tá por trás. Olha como eu não interferi nas ranhuras. Aqui nesta folha também vou fazer um pouquinho. Nesta folha. E vou colocar um pouquinho aqui também. Nos outros arranjos dos lados, não precisa fazer esse detalhe. Comecei com uma sombra de verde grama ali, mas não gostei muito. Eu acho que vou ter que colocar um pouquinho do sépia aqui, ó. Onde eu deixei essa espiral aqui, eu quero colocar um arranjinho de flores. Então, eu vou começar essa sombra, porque todos os cantinhos eu coloquei arranjinho. Então, olha, eu começo a sombra com o sépia. Aí, mudo pro verde grama. E deixo o batidinho mesmo, ó. Batidinho é assim, você bate teu pincel, formando galinhos. Aqui eu só fiz isso, agora eu vou fazer galinho, olha. Aqui deu pra fazer 2. Não deixe todos os galinhos do mesmo tamanho. Um fica mais preenchido, o outro tem um galinho maior. E outra coisa, não faça todos na mesma linha. Aqui fica uma massa, que a gente vai pôr florzinhas. E aqui tem que terminar irregular e sumindo com a tinta. Só com o pincelzinho sujo, eu vou fazer um pouquinho de sombra aqui, já. Esse tipo de sombra no emborrachado, tapete, que é uma coisa que a gente lava muito, esse tipo de sombra aqui, ele some rapidamente. Então, o que você tem que fazer? Você tem que deixar o teu pincel úmido. Aí, você põe a tinta. Peguei muito, vou deixar um pouquinho ali. E você vem limpando o teu pincel pra fora. Ó, aqui eu tenho batidinho. Aqui eu não tenho. Eu tenho só um pouquinho de sombra esfumaçada. Pronto. Vou limpar meu pincel aqui também. Eu vou colocar aqui, ó, no pratinho o sépia. E eu vou começar o fundinho aqui, ó, com o sépia. O meu pincel tá úmido. Você pode pôr uma pincelada assim, ó, de água. Tira bem o excesso, porque a tinta vai correr. Você não vai controlar se você deixar muita água no teu pincel. Ó, você põe a tinta verde também no pincel. E você vai trabalhando assim, ó, redondinho. Aqui, ó, do lado direito do arranjo maior, eu vou colocar também um arranjinho. Então, primeiro faço uma sujeirinha, uma base com sépia. E depois um pouquinho do verde grama, saindo assim, um pouquinho pra fora. Esses arranjinhos todos, nós vamos esperar secar para colocar a outra cor por cima, com as florzinhas. Olha só como ficaram os batidinhos, onde eu coloquei batidinho verde mais acentuado e só uma sombra de sépia com um pouquinho de verde grama. Agora nós vamos para o arranjo central novamente, que eu vou desenvolver as flores. Eu vou começar fazendo essa florzinha aqui, porque ela tá por trás e eu quero que ela fique mais escura. Eu tô usando aqui o jacarandá. Eu vou colocar o jacarandá aqui, ó, no miolo, puxando pra fora. Coloquei aqui, porque essa pétala, ela ficou por trás.
Essa pétala aqui, ela tá por cima desse lado, por cima desse lado. Então, ela vai ficar... Então, a sombra vai ficar aqui também, ó. A sombra desta. Do lado de cá, nessa pétala, eu tenho uma dobrinha. Então, eu coloco a sombra aqui, ó, embaixo da dobrinha. Voltando nessa pétala, ela está por trás dessa flor. Então, toda essa área vai ficar escurinho. Olha como é simples pensar a luz e a sombra. Pensar onde vai a cor mais escura e onde vai a cor mais clara. Você viu que sempre fica um espaço. Essa aqui, ela ficou por trás desta, porque nós temos aqui, ó, uma dobrinha. Ela tá por trás desta outra ali também. Então, dos dois lados, ela ficou por trás. E temos uma dobrinha bem grande aqui, então já vou colocar um pouquinho de sombra também embaixo da dobrinha. E agora, essa última pétala, ela ficou por trás daquela ali. Tem uma dobrinha aqui, então vou colocar um pouquinho de sombra ali em cima também. Vai ficar assim. Agora eu vou pegar o telha. No lugar do jacarandá, você pode usar o marrom, você pode usar até o sépia. Aí, tô usando também o telha. É uma segunda cor. No lugar do telha, você pode usar o caramelo. Você pode usar o laranja. São cores que são parecidas na tonalidade. Então, o trabalho vai ficar similar, não vai ficar o tom igual, mas vai ficar bem parecido. Ó, tô misturando, mas não tô chegando no final. Tô fazendo uma transição de cores. Aqui nas dobrinhas, eu vou passar do lado... Não, vou passar a cor já. Essa cor aqui, vou passar o telha. Dobrinha aqui. Eu tô com um pincel grande, pincel número 10, eu acho grande. Então, nem dá pra fazer muito detalhe. E agora, eu vou fazer o acabamento com branco. Primeiro, pego o branco, eu vou colocar ele bem ali na divisão. E eu vou entrar um pouco com o branco pra cima do telha. Eu vou deixar essa ranhura, eu não vou alisar muito, não. Sempre no lugar que eu deixei o espaço, que é o lugar da luz. E o que que vai acontecer? Vai haver um contraste entre a luz, que aqui é o branco, e a sombra, que é o jacarandá. Se em algum lugar os dois se encontrarem, dois brancos ou dois escuros, você fez alguma coisa errada em alguma etapa. Nesta aqui, eu vou colocar o branco bem aqui no meio, ó. O emborrachado é um trabalho assim um pouquinho mais rústico. Então, você não vai ter aquelas definições, aquelas coisinhas delicadas. Não precisa. Lavei meu pincel porque estava muito branco. Vou colocar novamente um pouquinho da sombra aqui, porque eu invadi muito. Já faço aqui, ó, a dobrinha. Já vou fazer a dobrinha aqui também. Aqui eu tenho branco também nessa ponta. A dobrinha. E nessa aqui, eu vou colocar o branco bem aqui no meio. Daí eu vou puxar um pouquinho para os lados.
Já faço o miolo, porque o miolo de todas elas eu vou manter igual. Então, coloco ali a bolinha com amarelo ouro. Agora é necessário um pincel zero. E eu vou usar o sépia. Aqui, ó, porção de bolinhas em volta. Aquele miolinho assim, bem básico. Ó, a meia-lua ali dentro. E aqui pra fora eu faço algumas bolinhas. Crescendo, fazendo assim, ó, tipo estrela. Sempre no meio da pétala, você coloca uma torre de bolinhas. Agora eu vou pegar o branco, também com pincel zero, e eu vou fazer aqui, ó, pertinho do sépia, mas não em cima do sépia, para dentro, para cima do amarelo. Uma porção de pontinhos. Esta flor vai ficar assim, tá pronta. Agora nós vamos fazer aquela ali de cima e eu vou mudar, eu vou clarear um pouco a tonalidade. Eu vou dar uma acelerada porque, como vocês veem, olha, minha mão já tá fazendo sombra. Ainda é dia, só que Curitiba hoje tá muito escuro, chuvoso. Se eu não terminar o vídeo agora, não vai dar tempo para eu colocar no ar no dia que eu quero. Então, vou terminar assim mesmo. Começo com a primeira sombra, que é o telha, e eu vou colocar em todas as áreas onde a pétala ficou por trás. Aqui ficou por trás da dobrinha. Aqui, essa pétala ficou por trás. Aqui do lado de cá também. Essa pétala aqui, ó, ficou por trás dessa outra. E essa daqui ficou por trás desta. Agora eu vou completar com amarelo ouro. Mas eu não vou chegar ainda até a borda, porque eu vou deixar o espaço para o branco também. Pronto, já coloquei o amarelo ouro e agora eu vou colocar o branco. Eu vou usar o pincel número 6, porque eu fiquei com um pouco de dificuldade de trabalhar com esse 10 aqui, que ele tá muito gordo. E o meu 6 tá paradinho, tá uma belezinha. O 6 eu vou colocar sempre no lado onde tá o amarelo, que é a luz. Eu vou colocar o branco e eu vou dando puxadas para cima do amarelo. Evito chegar com o branco lá onde tá o telha. E eu posso deixar essas ranhuras assim, ó, fica bonito. Só não deixe demais, porque senão fica parecendo que a flor é riscadinha. Aí está a segunda flor. Finalizei da mesma forma que a primeira. E agora, a última flor. Essa última flor eu vou usar o amarelo ouro como sombra, a primeira sombra. Então, o amarelo ouro eu coloco em todas as áreas que ficaram por trás. Aqui eu tenho dobrinha, então vai ficar amarelo ouro toda a parte onde tá por trás da dobrinha também. Essa daqui, ela ficou por cima desse lado e por cima daquele. Então, eu vou colocar um pouco da sombra aqui, ó, na ponta dela. A gente pode colocar no meio também, puxando pra cima. Vou colocar aqui um pouquinho, ó. Deixando os dois lados pra cor mais clara. Aqui eu tenho uma que ficou por trás desse lado. E desse também, só um pouquinho aqui, mas vou deixar escurinho, porque aqui eu tenho uma dobrinha que vem até embaixo. Essa daqui, novamente, tá por cima dos dois lados. Eu tenho uma dobrinha, então eu já vou deixar aqui a sombra.
embaixo da dobrinha e vou puxar um pouquinho aqui pelo meio. Assim, eu preservo os dois lados que precisam ficar mais claros. Agora, eu venho com amarelo limão. Em todas as flores, nós usamos duas cores e depois o branco. Então, essa daqui também. Com amarelo limão, eu já vou preenchendo as áreas de dobrinha. Mas o amarelo limão você não precisa finalizar, porque você ainda vai colocar o branco ali. Então, não precisa chegar na borda ainda. Você viu que eu não tô fazendo nada assim muito meticuloso, muito certinho, justamente para facilitar. Para quem ainda não tem muita habilidade com os pincéis e acha que é muito difícil pintar. Não é, não. Pronto, lavo meu pincel, vou trocar de novo, vou pegar o pincel 6 e agora venho fazendo o acabamento com o branco. Esqueci de preencher uma dobrinha ali. Lembrando que o branco sempre vai terminar sobre o amarelo limão. Aqui eu tenho a dobrinha e tem um espaço. Vou colocar a dobrinha. Vou colocar um pouquinho do branco, pincel sujo, aqui. A outra dobrinha que eu esqueci, vou preencher com amarelo limão. Lavo o pincel e já faço o acabamento com o branco também. Eu vou voltar com um pouquinho do amarelo ouro aqui, porque esse branco ele não pode descer aqui. Essa parte tá por trás. O branco tem que vir aqui, ó. Nessa pétala de cá. Pronto. E agora o miolinho da mesma forma que os outros. Agora, eu vou fazer nesse fundo aqui que já tá preparado, já tá seco, eu vou fazer uma florzinha. Pincel número 4, aparadinho, violeta. Olha, eu vou fazer assim, uma pra lá, 2, 3. Você viu que eu virei o pincel? Eu fiz aqui e depois virei e fiz aqui. Uma no meio, outra aqui, outra aqui. Essa de baixo eu vou colocar 2 pontos. O violeta é escuro. Talvez você não esteja enxergando ali. Então, eu vou repetir aqui o que eu fiz aqui. Uma pincelada pra lá. Vou pegar mais tinta. 1, 2, 3. Tá vendo que elas ficaram assim como se fosse uma tulipinha? Aí, você coloca aqui, ó, uma assim e outra assim. Viu como ficou? 1, 2, 3, 4, 5. E aqui no meio vai o miolo. Eu fiz uma florzinha ali, eu vou fazer mais um pedaço de uma aqui. Pedaço não, ó, deu pra fazer mais uma inteira. 1, 2, 3. Aqui eu vou só bater o meu pincel. E agora, em cima disso, eu vou fazer com o branco. A mesma coisa. Essa posição aqui é meio complicada. Se você quiser, você pode virar o teu trabalho. Eu não vou virar o meu porque é um tapete e é grande. A florzinha acaba aparecendo mais quando você coloca o branco. E aqui a gente simula, ó, como se fosse uma florzinha, mas não é. Limpo meu pincel aqui, limpo meu pincel aqui, posso até fazer ali dentro, ó, no espaço escuro também. Um amarelo ouro no meio, que é uma pinceladinha também. E tá pronto um arranjinho. Isso aqui ficou meio estranho, né? Eu vou me torcer aqui pra fazer direito. Eu tô tentando evitar a sombra para que você possa ver melhor. Eu vou fazer aqui também uma florzinha. Você viu que tem uma área bem escura? Então, vou fazer uma florzinha só. Aqui, ó, uma florzinha e sujei meu pincel pra lá e sujei meu pincel pra cá. Sujei o pincel? Não, sujei o tecido. Agora, o branco em cima.
monto a florzinha, dou pinceladinhas de branco em cima dessa sujeirinha aqui. E aí eu tenho mais um arranjinho. O miolinho amarelo e pronto. Agora eu vou fazer arranjinhos aqui por toda a parte, depois eu vou mostrar pra você. Olha só como que ficou o arranjo do centro. Agora eu vou fazer as duas flores dos lados e eu já mostro pra vocês elas prontas. Essa daqui eu fiz com jacarandá, telha e branco. Essas três aqui eu já mostrei pra você. E essa última eu fiz com telha, amarelo ouro e branco. Esse risco você encontra gratuitamente na minha página www.sonalupinturas.com.br. Esse barrado você pode dar uma olhada na aula 5, na minha página de riscos, que eu já citei, e você vai achar, lá eu ensino a fazer. Inclusive tem o risco também. Se você quiser fazer um tapete de 3 metros, é só você repetir esse pedaço 3 vezes. Porque como eu mostrei no começo, o comprimento desse desenho é exatamente 1 metro. Para você que me apoia, muito obrigado. E agora vamos ver para quem vai o beijinho de hoje. Esta é minha aluna virtual, Clarice. Ela mora na cidade de Vargem Grande Paulista, em São Paulo. Clarice segue o canal Sonalu desde o começo e já fez belos trabalhos seguindo a minha orientação. Diz que é agradecida pelo canal e pelo que nós temos desenvolvido nele com clareza e carinho. Clarice, eu que agradeço seus elogios e a sua confiança. E hoje o beijinho especial vai para você. E se você também quiser fazer parte desta galeria, é só mandar uma foto sua pintando um trabalho meu, dizendo de onde você é, pelo meu Instagram, pelo meu Facebook ou até mesmo pelo meu e-mail. E qualquer hora a sua foto pode aparecer aqui, sempre nos finais dos vídeos.